Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sempre. Agradecemos aos nossos amigos que nos acompanham através do canal Sempre, canal este que nos permite levar a todos os lares os ensinamentos, a palavra de consolo do Mestre e amigo Jesus. Diante disso, nós convidamos a todos que ainda não seguem o nosso canal, que possam estar nos acompanhando, possam estar levando ainda mais longe todos esses ensinamentos ao qual nos dirigimos em mais essa noite. E por isso nós convidamos também os nossos irmãos a buscarmos através de uma prece as rogativas, a intercessão para as reflexões que aqui faremos. Mestre, amigo irmão Jesus, aqui uma vez mais nos colocamos para estarmos buscando o refazimento íntimo através das tuas palavras e por isso somos gratos pela oportunidade que temos da compreensão, do entendimento e de sempre estarmos voltando o nosso olhar para assim nos conhecermos ainda mais e podermos compreender o mundo que está à nossa volta. Por isso, benfeitores amigos, nos ampara, nos conduza em bons pensamentos, em boas vibrações e que esta mensagem possa chegar a todos os lares que necessitarem e que estiverem assim atentos e vigilantes aos ensinamentos que são propostos e que a doutrina espírita venha nos ensinar. Por isso, benfeitores amigos, nos auxilie, fique junto de nós e nos ampare, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo e mais especificamente os itens 11 a 16. E o título desse capítulo, ele vem sugerir a interpretação acerca do duelo. O duelo, quando nós paramos para olhar a trajetória histórica da humanidade, nós relembramos como sendo uma prática violenta e um tanto quanto injusta. Afinal, por muito tempo, as legislações elas permitiram que esse genuíno resquício de barbaridade acontecesse. E nada mais do que o duelo ele constituía como sendo a exaltação do mais destemido e descontrolado orgulho. Embora ele viesse todo revestido de honra, ilustrando durante os duelos que eram realizados há séculos passados, que isso realmente vinha como um sinal de honra. E a sua lógica diante disso tudo era justamente lavar a sua honra através do sangue. Entretanto, sabemos que o homem verdadeiramente honrado, ele não precisa matar ninguém, ele não precisa usar desta conduta para atestar a sua qualidade. Sabemos que a honra, assim como vem configurado o duelo, ele é um atributo espiritual. E que aquele que cumpre bem todos os seus deveres, inclusive os de humanidade, ele assim a tem. E sabemos o quanto é desumano matar alguém, por mais grave que seja a ofensa recebida. E quando se admitia o duelo, quando o duelo era visto como algo concebível, ele era considerado uma prova de coragem daquele que se dispunha a participar. E na verdade, quando nós olhamos para a época e nos achados históricos, o que nós percebemos como realmente sendo verdade
é que ele era apenas um exibicionismo social, revestido aí de arrogância, sem qualquer preocupação ética. E o duelista, ali treinado, nada mais, nada menos do que ele era um homicida, pois ele estava tirando a vida de outra pessoa, mesmo ele achando que ele estava assim cumprindo com o seu papel. E ele se lançava ali ciente do que ele estava fazendo. Afinal, você ia ao duelo com justamente o conhecimento, a ciência do que ali iria acontecer. E já que o desafio ele estava aceito por parte do duelista, ele sabia que aquele que estava em desvantagem seria assim também acometido, por que não dizer, de um suicídio, porque ele aceitava também estar ali naquela condição. E se nós olharmos para os dois lados, ambos estavam violando os códigos divinos. E eles teriam tempo, para se arrepender do orgulho em que estavam entregues, pois sabemos que Deus, apesar de tudo, dá a chance a todos para refazer daquilo em que nos equivocamos em dados momentos. Essa prática infeliz, que ela foi realizada durante muito tempo, quando nós olhamos por detrás de tudo isso, nós percebemos que deixava muitas vezes viúvas, órfãos, e cujas dores e provações envolvidas nesses duelistas, no futuro estariam respondendo por isso. Sabemos que, a passos lentos, a nossa legislação evoluiu, e isso não é mais permitido diante de um código penal e das instruções jurídicas que temos em nosso país, por exemplo. Entende-se então que essa honra, como vinha vestida através do duelo, ela não mais poderia se configurar ou ser então exaltada desta forma, porque isso se configuraria ora homicídio, ora um suicídio. Então nós percebemos que com isso nós já temos avançado um pouquinho nas nossas tradições e nos nossos momentos ao qual estamos vivendo. Mas se nós perguntássemos a você aí que está em casa, você já participou de algum duelo? Seria até uma pergunta um tanto quanto fora de época, Já que nós fizemos aí um retrato histórico de que isso não é mais permitido atualmente na nossa legislação, digamos assim. Já que nós podemos considerar o duelo, como aqui trazido, como essa luta entre duas pessoas com armas iguais e com o propósito aí de lavar a alma com o sangue do semelhante. Claro que nós sabemos então que esse tipo de prática ele se extinguiu ao longo do tempo e que atualmente ele já foi banido, então, como já falamos, da legislação vigente de países civilizados. Mas, se nós considerarmos o duelo, pensando na palavra duelo, como qualquer forma de combate, de desafio, de duelo de ideias entre tendências opostas, a nossa pergunta ela se torna muito atual e ela toma uma outra proporção. Vejamos que o duelo ele é qualquer forma de embate, qualquer forma de tentarmos duelar ou de medir forças com outra pessoa que vem a trazer o oposto àquilo que nós estamos pregando naquele momento. E quando nós retratamos isso ou falamos disso, é porque nós podemos fazer uma análise um pouquinho mais profunda do duelo. Nós não queremos aqui ficar trazendo características históricas e estar configurando uma aula de história, mas sim nós trazermos o que o Evangelho segundo o Espiritismo traz nas suas explicações enquanto sendo o duelo no momento atual em que vivemos. Principalmente quando nós referimos tudo isso aos nossos pensamentos e atos. Então, se nós mudarmos o nosso olhar, a nossa visão, nós já podemos mudar o sentido da palavra duelo. Como estão os nossos pensamentos? Como estão os nossos
atos diante desses embates ao qual estamos sujeitos no nosso dia a dia. Quando nós temos uma tendência oposta à nossa frente, nós temos a intenção ou a prática de ficarmos ali duelando ou sempre querendo colocar o contraponto daquilo que acreditamos? E quando nós queremos impor, então, as nossas ideias a qualquer custo, quando nós estamos sempre tentando mostrar as nossas armas de uma forma que venha contestar a ideia do outro, no sentido não de simplesmente mostrar a nossa ideia, mas no sentido de embate, nós estamos sim transfigurando aquele duelo que era antes através de um derramamento de sangue, por exemplo, mas em um embate de ideias e de pensamentos. E isso vai muito além do que nós imaginamos ou do que nós contextualizamos no nosso dia a dia. Nós podemos respeitar a ideia do outro, nós podemos também, assim, estar vendo que muitas vezes o outro não chegou nesta compreensão. Nós diríamos que esse sujeito, às vezes, ele está desarmado, entre aspas, porque ele não tem conhecimento daquilo em que nós estamos querendo colocar aquela ideia como sendo algo realmente como verdade. E quantas vezes nós estamos numa situação, estamos reunidos em determinada situação e que nós temos que debater alguma ideia e que nós ali estamos sempre tentando colocar aquilo que acreditamos como sendo verdade. E em determinados momentos, essas situações elas se transformam em um verdadeiro campo de batalha e não deixa de ser um duelo. Não deixa de ser algo que realmente venha a trazer esses contrastes que o duelo também, há séculos passados, trazia enquanto questões físicas. E ao invés de proporcionarmos a harmonia ou dizermos que estamos em um país civilizado, onde o duelo não acontece mais, nós estamos mostrando e demonstrando ao contrário, onde ainda nós não temos a harmonia, não conseguimos ainda resolver as nossas dificuldades ou os nossos problemas como realmente deveriam ser colocados de uma forma tranquila e harmoniosa. E isso nós vemos em diversas situações. E aqui nós pedimos licença para citar algumas. O duelo ele pode acontecer até mesmo dentro dos nossos lares. Quando nós impomos algo ou quando o diálogo entre a família, entre aqueles que comungam daquele âmbito familiar, eles deveriam ser calorosos e fraternos, eles acabam muitas vezes sendo um lugar de disputa, onde um quer falar mais alto que o outro, e ali nós passamos a ter um duelo dentro dos nossos próprios lares. Este é um exemplo mais comum e direto em que todos nós estamos sujeitos no nosso dia a dia. Isso também acontece, e é outra forma de duelo, a sonegação de informações, por exemplo. Quando nós vemos um companheiro ou um adversário, podemos assim dizer, que às vezes quer estar no nosso lugar ou quer subir uma posição no nosso local de trabalho, por exemplo, e nós julgamos que ele não é competente para aquele caso, para aquela questão, e nós acabamos sonegando algumas informações e aí nós estamos também já travando um duelo. O duelo também ele pode ser visto desta forma porque nós não estamos somando esforços, nós não estamos juntando situações ou capacidades que podem vir a nos auxiliar naquele momento em que estamos vivendo todos e comungando de uma mesma situação. Nós estamos apenas olhando para a nossa individualidade. Com isso, então, o duelo está também nessas questões aparentes em que nós sempre queremos desejar algo mais ou ser mais que o outro que está ao nosso lado, pois nós já estamos duelando numa forma de querermos ser o melhor, onde todos estamos numa mesma situação,
ou todos estamos no mesmo momento evolutivo que nos cabe. Todos temos essa oportunidade, estamos nessa existência com esse mesmo propósito de evoluirmos, sem precisarmos querermos ser mais ou menos que o outro. E nós também sabemos que o duelo, ele pode ser, quando nós analisamos por todos esses viés, por todas essas, tendo todos esses olhares, nós sabemos que se nos fosse perguntado, como falei no começo, você já participou de algum duelo? Num primeiro momento nós responderíamos que não, a menos que tivéssemos vivido naquela época, né? Mas atualmente falando, nós diríamos num primeiro momento que não. Mas quando nós olhamos por este lado, nós percebemos que nós estamos duelando corriqueiramente, pois nós estamos neste mundo e este mundo ainda nos coloca esses embates, nos coloca à prova algumas situações em que nós compactuamos de um duelo. Mas como que nós podemos fazer para não mais assim passarmos por essas situações ou não estarmos duelando a todo momento? O que nos impede de nós mudarmos, de nós vibrarmos em outra sintonia ou mudarmos tudo isso para que realmente nós não cheguemos nessa situação toda desastrosa? É justamente o muro alto do egoísmo, do orgulho. São essas chagas que nós ainda temos e que fazem com que nós nos achemos impossibilitados de deixar o duelo de lado. E esse espelho do orgulho, ele reflete quem nós somos, onde nós ainda estamos praticando, ainda vivemos nessas práticas e que fazem com que nós sejamos, sim, duelistas convictos no nosso dia a dia. Enfim, que sacar esta arma e debater com o nosso adversário, que na realidade ele é nosso irmão, e que também todos nós temos essa oportunidade e esse desejo de evoluirmos perante Deus. E quando nós falamos dessa questão do duelo, das formas de pensarmos, que muitas vezes é o que leva a esse embate de ideias, nós temos o pensamento como sendo aquilo que realmente faz com que nós vivenciemos em nosso dia a dia essas situações. E eu vou citar o livro Os Poderes da Mente, da nossa querida Sueli Caldas Schubert, que esse livro toca-nos profundamente nas suas explicações a respeito justamente dos nossos pensamentos. E hoje nós percebemos que o duelo, ele é muito mais através desta ferramenta que nós temos, do nosso pensamento. E nós sabemos que a nossa mente, o nosso pensamento, ele tem um poder incrível. E Sueli Caldas Schubert nos diz que o poder da mente, ele é pouco conhecido e que o ser humano não tem a noção precisa do que seja e de como é a sua atuação e nos recursos de que se pode dispor. Ou seja, nós precisamos ter a clareza de que a mente, assim como trazida como denominação, como classificação para os nossos dias atuais, ela é comandada e é a mente que comanda o nosso cérebro. Mas o que é a mente? O que é o cérebro? Porque a mente é justamente aquilo que é o nosso espírito pensante. Enquanto doutrina espírita, nós sabemos que nós somos em essência espíritos. E aquilo que a ciência hoje denomina como sendo a mente, nada mais é do que a inteligência do espírito, do que aquilo que somos enquanto espírito, agindo no nosso órgão físico, que é o cérebro. E assim, quando nós nos deparamos aos estudos aí da neurociência, falando mais especificamente de cérebro,
cada região do nosso cérebro, ela tem uma intencionalidade. E com isso, ela tem algum atributo a ser colocado para que nós possamos desenvolver enquanto estrutura física do nosso corpo. Mas a mente, ela existe sem o cérebro físico. Ou seja, quando morremos, o que morre é a nossa estrutura física, o nosso corpo. Mas a nossa mente, entre aspas, é o nosso espírito que permanece vivo. Então, se não existir o cérebro, a mente permanece, o espírito permanece vivo. Agora, se o cérebro morre, ali com ele não conseguem mais exprimir aquilo que o espírito não está naquele momento para poder dispor aquela estrutura orgânica, aquela parte física do nosso corpo. Por isso que a Joana de Ângeles nos traz a seguinte frase: a mente pensa sem o cérebro e comunica-se após a morte do corpo, enquanto que, danificado ou sem a ação que dela se origina, o mesmo é incapaz de pensar. Então vejamos o quanto isso é importante, o quanto nós precisamos olhar os nossos pensamentos. Mas o que seriam então os nossos pensamentos? Pensar é um atributo de todo ser humano. Nós somos seres pensantes, nós estamos vibrando aos nossos pensamentos. Nós existimos e pensamos. Com isso, pensar o pensamento, como Sueli Caldas Schubert nos diz, é tentar entender como o espírito pensa. E que é algo extremamente complexo se nós pararmos para analisar e para pensarmos. E muitas perguntas nos surgem através dos nossos pensamentos. Mas o que nós gostaríamos de trazer com essas contribuições de Sueli Caldas Schubert é nós entendermos que se nós configuramos o duelo, onde muitas vezes ele está nessa situação atual do nosso contexto histórico, traduzida nos nossos embates de ideias, de pensamentos, vejamos o quanto nós estamos revestidos nessa situação, trazendo enquanto seres espirituais que somos, nós estamos imprimindo nas nossas discussões, nos nossos diálogos, aquilo que nós somos em espírito, em essência, e que nós estamos configurando no nosso cérebro aquilo que nós somos verdadeiramente. E isso faz com que nós entremos, sim, em duelos e embates constantes. Pois bem, se eu não quero ser refém desse orgulho, desse egoísmo ao qual nós falamos que o duelo ele vem revestido, como que eu posso fazer para realmente nós percebemos que ele está em situações tão simples do nosso dia a dia? Desde uma simples vivência no nosso lar, até em situações mais complexas do nosso trabalho, da nossa vivência em sociedade. Então, como deixarmos isso de lado? Nós sabemos que os pensamentos, eles são hábitos. Assim como é um hábito nós fazermos uma boa leitura, é um hábito nós começarmos uma reeducação alimentar, é um hábito nós transformarmos o exercício físico como algo prático em nossa vida, é um hábito nós tornarmos as situações melhores em nosso dia a dia. Mas também é um hábito nós invertermos essas posições e fazermos com que as coisas sejam negativas, com que nós sempre vejamos algo que não está bom no nosso dia a dia. Quando nós pegamos a frase de Marco Aurélio, que um grande filósofo aí que esteve à frente do Império Romano, ele resumiu em algumas palavras o destino da nossa vida. E ele diz o seguinte: a nossa vida é o que os nossos pensamentos determinam. E é isso mesmo, porque aquilo que nós pensamos é aquilo que nós somos e nós realizamos aquilo, nós concretizamos aquilo que nós pensamos.
Então, se nós não queremos permanecer nesses duelos constantes e que sabemos que tanto nos causam mal e nos trazem dificuldades, nós precisamos mudar principalmente os nossos pensamentos. E isso, mudando os nossos pensamentos, como falamos, se os nossos pensamentos têm essa origem no ser espiritual, nós estaremos com certeza contribuindo para a nossa própria evolução íntima. E isso se faz através do exercício de trocarmos um pensamento negativo ou aquilo que ainda temos como nossas dificuldades por um pensamento positivo, por algo bom. E isso faz com que nós tornemos isto um hábito. E desta forma, tornando isso um hábito, nós passamos a não ter mais o duelo como esta prática. Nós vamos minimizando, às vezes a passos lentos, mas nós vamos fazendo esta prática de ir tirando aquilo que nos são as nossas más tendências, as nossas ervas daninhas. E assim nós melhor desenvolvemos, nós cultuemos o bom viver, os bons relacionamentos. E faz com que nós também não entremos nesses embates, nesses duelos. Então vejamos que nós estarmos compactuando com isso, ou vivenciando esses duelos mentais, eles se tornam tão mais graves do que o duelo físico, tomando as devidas proporções de que os séculos nos separam. É claro que o duelo físico, como falamos, ele traz as suas consequências, mas esse duelo de pensamentos, de ideais, ele também nos traz as consequências e elas também são graves. Então, por que não escolhermos mudar isto agora? Por que não considerarmos as orientações trazidas em o Evangelho segundo o Espiritismo, através do nosso codificador Allan Kardec, e traduzindo para a nossa vida atual? E assim modificarmos os nossos pensamentos, as nossas atitudes e deixando de lado essa prática ainda tão enraizada e tão presente no nosso cotidiano. E para isso, lembremos da frase trazida por Marco Aurélio: nossa vida é o que os nossos pensamentos determinam. E se a nossa vida é o que os nossos pensamentos determinam, quando nós fizermos o nosso passamento com o desencarne do corpo físico, da estrutura orgânica que falamos como sendo o nosso cérebro, nós sabemos que o nosso espírito, enquanto mente, enquanto pensamento, ela continuará viva. E nós continuaremos levando aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós somos nesta atual existência. Por isso é importante nós escolhermos por mudar aquilo que ainda não está tão positivo assim para o nosso dia a dia e transpormos para as vidas futuras. Pois se assim nós vivermos bem, nós pensarmos bem, nós também morreremos desta forma. A nossa desencarnação, ela continuará sendo aquilo que nós estamos vivendo. Não é com a morte do corpo físico que nós estaremos deixando de lado aquilo que realmente nós somos. Por isso, é muito importante que as nossas práticas diárias, elas sejam pautadas nos ensinamentos de Deus e nas leis divinas. E o duelo, ele vai totalmente ao contrário do que as leis divinas nos colocam. Então, que nós possamos, com essa fala deste momento, com essas reflexões, transpormos para o nosso cotidiano e compreendermos que a vida, ela vai além disso que nós estamos fazendo nesse momento e que o duelo não contribui para nada. Por isso nós somos gratos a Deus pela oportunidade dessa existência, somos gratos pelas pessoas que nos cercam, pelos momentos que nós temos em nossas vivências e que fazem com que nós exercitemos e deixemos de lado o orgulho, a inveja, e assim passamos a cultuar os bons pensamentos, a sermos humildes, a olharmos o outro com o olhar da tolerância. Por isso nós agradecemos a todo instante e rogamos a Deus, aos benfeitores amigos que permaneçam junto de nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja.